Uma equipe de profissionais do Hospital Moinhos de Vento, isso em Porto Alegre, realizou esse ano o primeiro procedimento bem-sucedido de implante auditivo de tronco cerebral da história médica do Rio Grande do Sul. Essa cirurgia buscou restaurar a audição de um homem que foi diagnosticado com surdez total e deu certo. Graças à implantação de eletrodos diretamente na base, então, do crânio, o voluntário, que é o Flávio Fidelis, de 51 anos, agora consegue diferenciar alguns ruídos, recuperando, então, parte dessa audição, um sentido que é tão importante para a gente. Para saber um pouco mais sobre esse grande feito, eu vou conversar justamente agora com o médico otorrinolaringologista Joel Lavinsky, que é responsável por esse procedimento inédito em todo o estado. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui no News 19 horas. Boa noite, em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra poder estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Doutor, eu queria começar a nossa entrevista para justamente guiar o nosso público nesse momento, justamente entendendo a condição desse paciente, desse voluntário que vocês conseguiram fazer na história do Rio Grande do Sul, justamente uma primeira cirurgia desse ponto. O caso dele, ele não conseguia há 20 anos, pelo que eu apurei anteriormente, ouvir com qualidade, ele foi perdendo isso ao longo da vida. E a condição dele só possibilitava passar por esse procedimento que vocês o submeteram? Perfeito. Nos casos de surdez total e completa, existem vários tratamentos hoje disponíveis, inclusive o próprio implante coclear, que é o ouvido biônico. Mas para ser utilizado esse tipo de tecnologia, que já é disponível há muitos anos, inclusive no Brasil, é necessário ter o ouvido viável, ter uma anatomia viável, ter nervos da audição com viabilidade. Nesse tipo de cenário específico, desse tipo de condição do paciente, ele não tinha nada disso porque foi tudo comprometido por tumores que essa doença gera dentro do crânio, envolvendo os dois nervos da audição, um de cada lado. Então, nesse tipo de situação em que não é viável um implante coclear, que é o ouvido biônico, tampouco, obviamente, um aparelho auditivo, por ser uma surdez total, sobra a única alternativa, esse tipo de implante, que é um implante que é colocado diretamente ao nível do tronco cerebral, que é uma área bastante complexa, com várias estruturas muito nobres e que possibilita, então, que o som venha externamente e seja transmitido por esse eletrodo até diretamente a região do tronco cerebral. Então, essa é a condição dessa situação. Isso também pode ser realizado também em crianças, né? Em situação que por algum motivo a criança nasça com surdez total, sem ouvidos com anatomia viável, sem nervos da audição. Então, em crianças, isso também pode ser aplicado. Doutor, essa cirurgia, ela tem processos até de fato chegar no centro cirúrgico? Eu pergunto se o paciente precisa se preparar. Eu acompanhava algo mais cedo envolvendo esse tipo de procedimento, que muitas vezes essa região do ouvido, ela acaba sendo envolta por tumores, é uma necessidade de retirada. É justamente isso que aconteceu com esse paciente? Há um preparatório até justamente vocês chegarem num ato final? Sem dúvida. Essa condição desse caso era relacionada a esses tumores, né, que são os neuridomas, ou conhecidos como schwannomas vestibulares, e que nessa doença, chamada neurofibromatose tipo 2, a pessoa acaba tendo tumores nos dois nervos da audição, dos dois lados. Então, claro que para ser colocado esse implante tem que ser removido esses tumores, o que já é bastante complexo e sofisticado, porque envolve uma região muito nobre, com artérias, veias, nervos importantes que coordenam parte de questões vitais do nosso corpo, para assim, a partir daí, ser possibilitado colocar esse implante. O que também é muito complexo, porque é necessário uma grande equipe. Aqui a gente teve uma grande equipe com muitos profissionais, inclusive um grupo da Universidade de São Paulo, coordenado pelo professor Ricardo Bento, que esteve conosco, para localizar, junto com uma equipe de fonoaudiólogas, o local exato de implantação desse eletrodo a nível dos núcleos do nervo auditivo, do nervo coclear, junto ao tronco cerebral. Então, essa localização, esse mapeamento é bastante complexo também, até se alcançar o ponto exato de estimulação auditiva. Doutor, depois justamente, então, passada essa primeira parte, onde esses tumores eles são verificados, a ida então para a sala de cirurgia, nós temos ali a ativação desse eletrodo. Como que funciona essa parte seguinte? Isso acontece no modo que imediato ou leva um tempo?
É necessário alguns meses aguardar após a cirurgia para fazer essa ativação, ou seja, ligar o implante para ver os resultados. Isso também tem que ser feito a nível hospitalar, com o paciente em monitoramento completo, porque podem ser estimuladas outras áreas também delicadas. Então, a ativação também é um momento delicado, né? E isso ocorre meses depois da cirurgia principal. Doutor, feito então tudo isso, como fica a audição desse paciente? Ela chega muito próximo a uma pessoa que não tem esse tipo de limitação ou é uma identificação de ruídos? No caso desse paciente de 51 anos, ele foi passando pelo processo de perder esse sentido. Então, ele tem ali uma memória, obviamente. Qual é o processo, qual é o ganho com uma cirurgia dessa magnitude? Perfeita pergunta. Esse tipo de paciente em que ele escutava e deixou de escutar, ele ficou 20 anos sem ouvir um tipo de som, qualquer tipo de som, no silêncio absoluto. Esse paciente ainda tem a memória auditiva, então ele lembra até a parte auditiva cerebral, vamos dizer assim, com a memória das palavras, das frases. Mas claro que nesse contexto, isso diferentemente do que acontece com o implante coclear. O implante coclear, que é o ouvido biônico, é uma situação muito melhor em relação a resultados, porque a estimulação vai por ouvido e depois vai para o cérebro. Então ali se espera um resultado auditivo muito bom, excelente, em bebês, em adultos, em todas as condições. Nesse cenário em que a estimulação vem externa e vai direto ao nível do tronco cerebral, claro que a audição não alcança níveis desse tamanho, né? Se espera, claro, e a gente teve a possibilidade de conseguir isso, que o paciente escute sons que ele não escutava há 20 anos, diferencie tipos de som, consiga entender as palavras e, principalmente, consiga juntar com essas informações novas que vêm da audição com uma questão da leitura labial que ele vem já desenvolvendo há muitos anos. Então, isso facilita e facilitou, nesse caso desse paciente, muito a comunicação com o filho dele, com a família dele, e uma grande transformação dele até do ponto de vista profissional. O ponto é que aqui, o pouco para esse paciente, que para nós muitas vezes poderia representar uma audição ainda não desejável, não ainda perfeita, para esse paciente que estava no silêncio absoluto, é algo absolutamente incrível que transforma e que transformou a vida desse paciente. Então, e claro que existem uma grande variabilidade de resultados esperados com esse tipo de implante específico no contexto de graus de capacidade auditiva. Então, a gente pode ter desde uma situação mais de diferenciação de alguns sons somente, até alcançar níveis bastante satisfatórios de entendimento, de conversas, de um ganho importante de autonomia nesse sentido. Doutor, eu queria parabenizá-lo não só o senhor, mas também toda a equipe, os médicos, audiólogos que estiveram presentes durante esse procedimento que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente continua desejando uma recuperação cada vez melhor para esse paciente, que ele consiga, obviamente, aproveitar dos benefícios de um procedimento como esse. Foi um prazer recebê-lo aqui para mostrar um pouco de como esse tipo de cirurgia pode ajudar a vida das pessoas. Muito obrigado por conseguir achar um tempinho na agenda também e vir aqui conversar conosco. Eu agradeço novamente o convite e, de fato, a audição ela é extremamente relevante. Às vezes a gente não se dá conta, a gente só se dá conta quando a gente perde. E ficar num silêncio completo, absoluto, numa escuridão, vamos dizer assim, por muito tempo é algo terrível. E que, de fato, esse tipo de tecnologia e outras tecnologias estão aí disponíveis para que a gente possa resolver a audição. Hoje, a tecnologia permite, a ciência permite resolver a audição em praticamente todos os casos de surdez que existem na medicina hoje. Sem dúvida. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Uma excelente semana.